O Centro Escolar das Misericórdias, em Orem, foi palco na tarde desta segunda-feira para a realização de rastreios à acuidade visual e auditiva. Foi no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação, PEDIM, plano que visa contribuir para a promoção do sucesso educativo com a diminuição do insucesso escolar e do abandono escolar precoce. A vereadora Micaela Durão, do Ploro da Educação do município de Orem, esteve presente e, na ocasião, deu conta que o PEDIM tem sido determinante para as escolas da região. Eu, relativamente ao PEDIM, após já uns anos de implementação, eu julgo que ninguém pode dizer o contrário. O PEDIM tem sido determinante nas nossas escolas. É um plano que, de certa forma, com um conjunto de atividades, de medidas intermunicipais, que é o caso desta, e de medidas municipais que têm, de facto, dado resposta a muitos problemas e têm proporcionado muitas oportunidades aos nossos alunos, aos professores também, em diversas áreas. Na área das ciências experimentais, já há uns anos, e eu estou, enfim, bastante à vontade para falar nisso, porque apesar de agora estar aqui como vereadora, eu já passei pela escola, pela direção da escola, quando se iniciou, de facto, este plano, e percebemos logo as potencialidades que este programa tinha, ou este plano, digamos assim. E esta é mais uma das medidas que é absolutamente fundamental para a aprendizagem dos nossos alunos, que vem facilitar simultaneamente o processo de ensino. E há estudos disso, nós já sabemos que o insucesso escolar começa no último ano do jardim e reflete-se no primeiro ano de escolaridade, e depois é notório, em termos estatísticos, no segundo ano. É o segundo ano que nós olhamos para a estatística e percebemos que é ali uma quebra, é o segundo ano. Porquê? Porque no primeiro ano, não havendo retenções, todas as crianças passam do primeiro para o segundo ano e, portanto, algumas passam, enfim, com algumas lacunas. No segundo ano, esse insucesso é bastante, isto é o ano onde se nota alguma quebra. E por isso, tudo aquilo que possa ser feito para minimizar as dificuldades que os alunos possam ter em diversas áreas, e este caso na parte visual e na parte auditiva, é óbvio que faz toda a diferença, não é? Uma criança que não ouve bem, que não vê bem, obviamente que não pode aprender bem, não há milagres. E por isso é muito importante que se faça esse rastreio, esse diagnóstico, não só nestas duas áreas, até mesmo noutras áreas. É muito importante que na educação do pré-escolar se possa efetuar esse diagnóstico. Mais tarde, depois percebe-se que o processo de aprendizagem foi muito mais facilitador, quando lá atrás foi feita alguma coisa. Por isso eu só tenho bem a dizer. Muito obrigada, de facto, a quem pode proporcionar a implementação deste programa. As escolas, inicialmente, eu recordo-me em 2000, não é o caso porque estes rastreios já começaram há mais anos, mas no âmbito do PEDIM, as medidas assim, intermunicipais e as municipais começaram em 2018, 17, 18, salvo erro, certo? 16, 17 e algumas depois foram complementadas. Sim, não é? Foram ganhando outra dimensão, não é? E ainda bem que ganharam. Eu só espero que continuem e que se possa de alguma forma caminhar até para outras áreas, porque obviamente todos têm a ganhar, e não são só os meninos mais pequeninos que ganham com a implementação deste programa. Todos ganham. E eu tenho só de dizer, eu na altura estava na Condorém, na direção, e eu lembro-me que a parte das ciências experimentais, que inicialmente, enfim, tinha e tem ainda aquele processo inicial da formação, e eu pude testemunhar que, de facto, as professoras foram a fazer a formação, receberam nas suas turmas, nos clubes e mesmo na parte curricular,
receberam a experiência, com aquela parceria que havia com o IPT, isso foi extraordinário, extraordinário. Depois já eram as professoras que pediam, marca para mim, eu também quero, os meus alunos querem continuar. Portanto, foi sem dúvida muito importante. Seguiu-se a intervenção do diretor do Grupamento de Escolas Conde de Orém. Diogo Alves referiu a importância do plano para identificar precocemente os problemas e assim colocar em pé de igualdade a generalidade dos alunos. De facto, se conseguimos detectar um problema precocemente, tentamos resolver esse problema e isso deixa de ser um problema para aquele aluno e isso pode fazer com que ele tenha um desempenho escolar idêntico aos colegas. E, portanto, estamos a diminuir diferenças, estamos a pôr tudo no mesmo patamar e alguns problemas só se diagnosticam mais tarde, quando os professores eventualmente se detectavam ou tentavam justificar eventualmente algum insucesso ou algum problema. Portanto, se conseguimos precocemente identificar e ajudar a resolver, estamos na prevenção, estamos a agir bem. E, portanto, obrigado por esta possibilidade, porque nós, enquanto direção, não temos esta capacidade, nem esta possibilidade, e em articulação com a autarquia, depois em articulação com o CIMT, conseguimos que isto se torne possível. Portanto, só temos que agradecer e de certeza que os alunos, que é a nossa ação, quando são identificados e quando veem um problema resolvido, eles e os pais ficam de certeza agradecidos porque há um problema que não chegou a ser problema significativo na sua aprendizagem. Portanto, muito bem. Há situações que são passageiras, outras que são mais sérias, mas vão-se resolvendo e avaliando. Pronto, de facto, a retenção, os problemas de aprendizagem, é difícil nós criarmos aqui uma causa e efeito, dizer por causa de uns óculos não se conseguiu existir, mas para já este problema não existe e estamos a pôr em pé de igualdade, o que eu acho que só por isso já é uma vantagem significativa. As retenções, neste momento, não está a existir um ponto mais significativo no segundo ano, tendo em conta a legislação em termos de educação. De facto, prevê uma retenção só a final de ciclo, porque se prevê que a evolução do grupo de turma seja mais importante do que eventualmente alguma competência ou alguma dificuldade que seja detectada em termos de conteúdos ou no processo de aprendizagem, e tenta-se investir na criança e articular e criar condições para que ela siga ao grupo, e no quarto ano, então final de ciclo neste caso, é que se faz o balanço da situação e estatisticamente o número de retenções acabam por ser muito pequenas, porque há alguma situação que acaba por ser motivada por um problema de desenvolvimento ou de um enquadramento que mais tarde se resolve. Também porque a escolaridade tende a ser obrigatória para os 18 anos, vista de uma forma global e não propriamente com um conteúdo específico de um determinado ano. Mas isto é outra discussão que não é propriamente o foco aqui. Relativamente a este projeto, agradeço toda a articulação e que é feita e dinamizada pela CIM e, portanto, obrigado, que com os técnicos de saúde e com toda esta operacionalidade que nós não tínhamos hipótese, que só beneficiamos, só tenho que agradecer a todos os que tornaram isto possível e de certeza que as crianças que vão ser identificadas, que agradecem, portanto, nós só temos de estar satisfeitos com isso. Obrigado. Obrigado. Eu agora passava a palavra à doutora Diana Leiria, que está aqui em representação do ACES Médio Tejo e que é, digamos que, uma peça absolutamente imprescindível para que isto corra bem. É uma obra especializada. Nós temos de facto uma articulação com o ACES já desde longa data, já começou lá em 2016 e tem sido de facto um parceiro extraordinário, porque só com a disponibilização dos meios técnicos e da disponibilidade para vir às escolas e percorrer todo o Médio Tejo tem sido possível fazer estes rastreios, como disse ainda há pouco. Já foram feitas a mais de 5.000 crianças e desses 5.000 crianças nós tivemos cerca de 15% com déficit auditivo e 10% com déficit visual. E já emitimos à conta disso 507 vouchers. Diana Leiria, a diretora executiva do ACES Médio Tejo, esteve também presente. Recorde-se que a entidade disponibiliza os meios técnicos e humanos para a realização nas escolas dos rastreios, que nesta fase já foram realizados a cerca de 5.000 crianças. Diana Leiria começou por referir a importância de todos serem promotores de saúde. Eu, se calhar, como profissional de saúde, destacava 4 pontos essenciais deste projeto e deste rastreio. Um deles é a assunção, que às vezes nos esquecemos na nossa vida, de que para termos sucesso precisamos ter apoio na saúde. Não significa que quem tem problemas de saúde não possa ter sucesso, como eu ouvi há pouco dizer. Tem que ter as ferramentas necessárias no momento certo, e quanto mais precoce melhor,
para conseguir ter o mesmo sucesso que os outros que têm 100% de visão ou 100% de audição ou 100% de outra capacidade qualquer. Naturalmente que a capacidade cognitiva não é afetada pela falta de visão ou pela falta de audição, mas a incapacidade de ouvir ou de ver na plenitude não permite perceber tão bem aquilo que o professor, ou que os colegas, ou que a comunidade nos vai comunicando ao longo do nosso tempo, da nossa vida. E quando estamos a falar em idades precoces, como é o caso, 5 anos, os meninos muitas vezes também ainda não têm a capacidade de externalizar essa dificuldade, não é? E cria também muitas vezes nos pais incerteza. Será que ele não vê mesmo bem? Ou ele está só com a falta de atenção? É algo que se nos coloca enquanto mães, enquanto pais, enquanto avós, tios, não é? Estamos sempre com esta preocupação. E, portanto, a primeira coisa que eu destacava é que realmente a saúde está nas nossas vidas e compete-nos a todos nós, e não só à saúde, sermos promotores da saúde. E este é um bom exemplo disso, porque temos aqui várias instituições, das autarquias às escolas à saúde, com o nosso caso, do Baixo Médio Tejo, e que estão em prol de um projeto que visa isso mesmo, dar mais saúde às pessoas, aos meninos, aos futuros homens e mulheres do amanhã. Depois, outro aspecto que eu aqui salvaguardava e que eu acho que com a pandemia todos nós temos que reconhecer a importância deste aspecto, é ser um projeto em articulação e com várias entidades. E de facto, se houve coisa que a pandemia nos ensinou, é que nós só conseguimos ultrapassar as dificuldades quando nos unimos todos em prol do mesmo objetivo. E este é um bom exemplo disso. Depois, e mais na área da saúde, destacava 2 aspectos fundamentais deste rastreio e que muitas vezes a gente ouve nas feiras e nos acontecimentos que houve um rastreio disto, um rastreio daquilo, mas que são rastreios que na verdade não servem para nada porque não têm seguimento. E este é um rastreio que tem 2 aspectos. Vai identificar problemas de forma precoce e muitas vezes permite-os resolver por terem sido identificados numa idade precoce e, por outro lado, dá seguimento aos casos. E isso é fundamental, porque rastrear sem dar seguimento não serve de nada. Portanto, nós estamos a dar seguimento, esta é a parte visível, aquilo que os senhores aqui veem, a nossa carrinha, a nossa enfermeira, as técnicas. A parte invisível é a referenciação para os médicos de família ou médicos assistentes, é a referenciação para o hospital, é todo o trabalho que acontece depois disso, em termos daquilo que é o diagnóstico e o tratamento, e que assim é exclusivamente a responsabilidade da saúde. Por isso acho que é um bom exemplo daquilo que é possível fazer na comunidade em prol da saúde das nossas populações. Jorge Salgado Simões, segundo secretário da Comissão Executiva da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, esteve também presente nesta realização, onde deu conta da importância do projeto, processo que resulta numa estratégia que envolve várias ações e entidades. E nós aqui temos um projeto virtuoso de uma política pública assente em conhecimento científico. No início da discussão do PEDIM, nós tivemos acesso a esse conhecimento que as condições de visão e as condições de audição eram preditores e eram fatores críticos de sucesso escolar. Perante a necessidade de implementar uma estratégia, o que o Médio Tejo fez foi uma coisa que sabemos agora, pronto, mais ninguém fez, mas depois começámos nós, mas depois outros já o fizeram, foi aproveitar esse conhecimento para, no âmbito de uma contratação que tínhamos o país todo de promoção do sucesso escolar, com metas específicas de redução do abandono escolar com a União Europeia, era montar aqui uma estratégia, obviamente com várias ações, e todas elas são importantes, obviamente que sim, porque são complementares em diferentes áreas, mas esta é absolutamente simbólica, porque é simbólica, não é absolutamente simbólica, obviamente, mas depois efetiva, porque se consubstancia de facto numa parceria entre SIMT, agrupamentos, municípios, ACES, de forma a identificou-se um problema, há este problema, nós não sabíamos, aliás eu estava aqui a comentar, eu tenho ideia de que na altura das primeiras discussões nós teríamos uma noção que haveria cerca de 5 a 7% de problemas por identificar na área da visão e da audição.
E a verdade é que se vem aqui a perceber aqui no meio do Tejo é que ao fim de 5.000 rastreios temos uma taxa de 10% de problemas. Para além disso, ao rastreio há a possibilidade de corrigir esse problema e isso é absolutamente virtuoso como numa região destas, não obstante os problemas todos que todos nós conhecemos, nasce aqui uma parceria destas com estes resultados que de facto são cruciais para a promoção do sucesso escolar, não há dúvida sobre isso, para reduzir os casos de insucesso, para melhorar o ambiente nos grupos e para dar de facto ferramentas importantes para que todas as crianças tenham pelo menos condições de igualdade para conseguirem ter um percurso de sucesso.